Olá, bem-vindo a mais um vídeo com super dica do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos continuar fazendo um formulário através do VBA aqui no Excel. Então no vídeo passado nós fizemos um formulário onde você tinha um text box e um command button, onde você inseria uma palavra, um texto dentro do text box e ao clicar no botão ele inseria esse valor na célula. Como havia prometido, então, no vídeo de hoje, a gente vai estar trabalhando com outros elementos, que serão o frame, o text box, que a gente já utilizou no vídeo anterior, o combo box, o command button, também que foi o botão de inserir que a gente utilizou, e o list box. Mas antes de continuar com o vídeo aqui, se você não assistiu os vídeos anteriores, está aparecendo aqui no card aqui em cima, clique aqui, assiste os outros vídeos anteriores, que vai te ajudar bastante a acompanhar o assunto deste vídeo aqui. E se você se interessa por esse assunto, não quer perder nenhum vídeo, não se esquece já de se inscrever no canal e ligar as notificações para você não perder nenhum vídeo desse desenvolvimento do formulário que nós estamos fazendo nessa série de vídeos aqui no canal. Bom, sem mais demora então, vamos lá voltar para o ambiente onde a gente tem desenvolvimento de formulário. Eu vou deixar esse user form 1 aqui, eu não vou mexer nele, mas eu vou criar um novo. Se você não lembra, como cria, você vem aqui no ambiente VBA. Lembrando que se você não sabe nem como chegar aqui, clica aqui no card que está aparecendo aqui em cima, para você pegar os primeiros vídeos lá e entender o que nós estamos fazendo aqui no processo. Clique em inserir user form e nós vamos ter um novo formulário. A ideia aqui que eu pensei nesse vídeo aqui para a gente colocar, para a gente tentar usar o máximo de elementos controls possíveis aqui, seria um cadastro, por exemplo, de materiais. Aí, eventualmente, se você tem um controle de estoque, ou mesmo vendas, ele é muito útil esse tipo de cadastro, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou já inserir através da caixa de ferramentas. Se você não está tendo acesso a essa caixa de ferramenta, é só clicar nesse ícone aqui, ó, caixa de ferramenta, que ele vai aparecer ou sumir, tá? Se não, pode vir aqui também exibir caixa de ferramentas, ligar ou desligar, tá? Vou vir aqui nos controles, o controls, vou inserir um text box, tá? Ou caixa de texto, que é onde eu vou ter o meu código do material. Vou inserir mais um, que é onde eu vou ter a minha descrição do material. E outro que eu vou querer aqui é a unidade. Só que como a unidade serão opções limitadas, eu não vou deixar totalmente livre, aí eu vou utilizar aqui a caixa de combinação ou combo box, tá? Que é o novo elemento que a gente vai estar utilizando aí. Tá? Eu já tenho os campos aqui separados, só que para eu identificar cada um deles, por exemplo, eu vou utilizar aqui o rótulo, ou também conhecido como label, tá? Que é etiqueta. Vou só ajeitar aqui a altura, tá? Então aqui eu vou colocar a descrição, né? Se eu der duplo clique, ele vai abrir para eu programar aqui, ó, tá vendo? Não é isso que eu quero. Então, para ter certeza aqui, você pode vir aqui no menu, né, de propriedades, você vai vir na opção Caption e vai alterar aqui, tá? Que vai ser o código, 2 pontos, sem 2 pontos aí, do jeito que você achar que é mais legal, que combina mais aí com o seu estilo. Aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V só para copiar, para ser mais rápido. Venho aqui em Caption, aqui eu vou escrever descrição. E também aqui vou escrever unidade.
tá? Então eu vou ter aqui um lugar onde eu vou conseguir digitar os códigos, eu vou ter a descrição e vou ter também a possibilidade de ter uma unidade. Só que para eu ter isso aqui registrado em algum lugar, lembra que no VBA, aqui no formulário, ele não armazena essas informações. Então a gente já tem que começar a pensar em um banco de dados. Vamos antes aqui, ó, eu só vou selecionar o formulário, user form 2. Aqui eu vou colocar o título, tá, em caption, como estoque. Você pode utilizar aí para você dar finalidade que você precisar, mas eu vou colocar aqui como estoque só para a gente ter um exemplo, tá? Então a gente só vai voltar rapidamente na planilha lá, porque nós vamos criar uma aba aqui chamada, por exemplo, vou renomear, banco dados, tá? Eu não vou escrever banco de dados para não ficar tão grande, banco dados. Porque aqui é onde nós vamos colocar as informações que a gente vai jogar lá no formulário. Então eu tinha o código, a descrição e a unidade, por exemplo. Tá? Depois vai ser bem útil para nós aqui. Nós vamos voltar aqui na planilha para ver algumas configurações, tá? Voltando aqui então no formulário, de novo, né? Eu já tenho um formatinho, uma máscara, mas se eu clicar aqui, por exemplo, no play, ele vai ter um formulário para mim, que tem uns campos aqui que eu posso até digitar alguma coisa. Aqui eu não tenho nenhuma opção, ó. A gente não colocou programação nenhuma para ele. Então, por exemplo, uma primeira funcionalidade que nós vamos querer é inserir esses novos produtos aí conforme o código que eu for colocando, tá? Então eu vou inserir aqui um botão de comando, um command button, igual a gente fez mais ou menos no vídeo anterior. Aqui, para eu mudar esse texto, tá aqui ó, em caption, e vou escrever inserir. Tá? Então o que eu vou querer? Quando você clicar nesse botão inserir, ele vai inserindo lá na nossa planilha de dados as informações desse material, tá? Desse produto aí, como você queira chamar. Então tem algumas coisas aqui que a gente vai pegar também do vídeo anterior. Por exemplo, eu quero criar esses materiais aqui, dando um clique no botão. Então como é que eu faço isso? Posso dar um duplo clique aqui em qualquer lugar, tá? Ele abriu aqui, ó, procedimento como se eu fosse quando eu clicasse no user form, porque eu dei duplo clique e ele abriu a programação desse jeito. Mas eu não quero fazer isso, eu quero criar uma rotina. Então qualquer coisa que tem aqui nesse momento eu vou limpar, porque eu vou criar uma rotina chamada sub inserir. E é isso que eu quero fazer, inserir as informações. Abre e fecha parênteses, porque eu não tenho nenhuma variável preliminar. Dou enter, ele vai automaticamente inserir esse end sub aqui embaixo. E aí nós vamos começar a escrever o código pensando aqui no que a gente está fazendo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou inserir um novo item, por exemplo, é descobrir qual que é a última linha aqui, né, a vazia, vamos dizer assim, tá? Tem algumas formas de se fazer isso, verificando se está preenchido ou não, mas tem uma forma muito mais simples que eu estou utilizando, que seria a seguinte: eu tenho que descobrir aqui qual que é a célula, a próxima linha vazia, né? Então a primeira coisa, eu vou definir uma variável, então eu vou chamar de dim e linha, tá? Que i para mim é contagem. Você pode escrever como última linha, qualquer coisa assim que faça te lembrar. É que para mim no meu padrão eu uso essa expressão, tá? As,
que é como, né? E eu vou colocar como um número, tá? Uma informação. Então tem que colocar as long, tá? Como uma memória. Então eu vou ter uma variável que vai ser a última linha que eu vou preencher na 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 hora de inserir esse valor, tá? Então eu vou colocar um comentário aqui. Para colocar comentário no VBA, você põe aspas simples, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, que nesse trecho do código vai ser para identificar a última linha. Tá? Como é que eu vou fazer esse comando aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. E linha, que é a minha variável, vai ser igual a abre colchetes count, que é de contar, a count a. Aí lembra que o nossa planilha chama banco dados. Opa, banco dados, tá? Vou colocar a exclamação, que significa que eu vou pegar uma coluna inteira, ou um intervalo de colunas, e vou colocar coluna A, por exemplo. Fecha parênteses e fecha colchetes. Então o que o Excel está entendendo aqui? Que ele vai colocar que a minha última linha, ele vai contar o número de linhas, tá? Que estão preenchidas na minha planilha banco de dados. Beleza, eu já tenho a primeira parte do meu código aí, que é identificar qual que é a última linha, né, ou quantas linhas tem preenchidas. No caso aqui ele vai dar a resposta como quantas linhas já estão preenchidas, tá? É importante também porque a gente vai mexer lá no código lá na frente, a gente entender o que está escrito aí. A próxima coisa que eu vou fazer é inserir os valores, que são no formulários aqui, que é o código, descrição e unidade. Eu posso jogar esses valores diretamente através dos controles, mas para ficar uma coisa um pouco mais organizada, o que eu vou fazer? Eu vou dar umas variáveis aqui, eu vou dar um nome de variáveis também. Então eu vou chamar de código, vou criar uma variável chamada código, tá? Eu vou colocar como asVariant, porque eu não tenho exatamente o formato que eu vou usar esse código. Então eu vou deixar como variant a princípio. Depois eu posso vir alterando se eu precisar, tá? Variante seria qualquer tipo de variante aí, de variável no VBA. O outro que eu vou chamar é o de descrição. Aí eu vou usar sem acento, sem nada, sem cedilha, tá? Para não ter problema. E a descrição eu sei que é um texto, então eu vou colocar como string. E por último, vou colocar unidade chamada unidade, tá? Que também é um texto, na grande maioria das vezes. Vai ser peça, quilo, conjunto, tá? E aí eu vou já definir essas variáveis, especificar os valores, né? Especificar valores ou... Eu não vou chamar de definir variáveis, porque definição de variáveis eu entendo que é isso aqui que a gente fez aqui em cima, tá? Vou colocar como especificar os valores. Beleza. Quem são os valores, então? A gente vai especificar quem é cada um deles. Então, o código... Quem vai ser o código? Aí que vem a sacada. A gente vai pegar aqui, voltar no formulário. O código ele vai ser digitado aqui dentro, correto? Quem que é esse cara aqui? Como que esse control? Qual é o nome dele aqui no meu formulário? Esse cara aqui, ó, name, textbox 1. E o que vai dentro dele aqui, tá? Se eu digitar qualquer coisa aqui dentro, veja aqui no menu lateral que ele aparece como... Cadê?
Opa, selecionar, né? Ele vai aparecer aqui, ó, como text, tá? Ou também, no caso do text box, como value, ou seja, o valor que está dentro do text box, tá? Então é importante saber, ó, value é o que vai estar aqui dentro e o nome, novamente, aqui em cima, text box 1. Então eu vou voltar lá no meu código. E vou digitar aqui, ó. Quem que era o código que a gente viu? O objeto, o control era o text box 1 e o que estava dentro dele era o que a gente chamava de value. Beleza? Vamos para o próximo aqui? Quem que é o próximo? É descrição. Vamos voltar lá no formulário rapidamente. Olhando aqui, clicando em cima, aqui ó, o nome é o text box 2, tá? E o que eu escrevo aqui dentro também vai parar lá na propriedade value, tá? Sem segredo aqui, mesma coisa que da outra vez. Então a gente vai escrever text box 2.value, tá? E o último, que é a unidade, aí tem que ficar esperto aqui, não é text box 3. Por quê? Porque a unidade nós utilizamos um outro tipo de controle, que é o Combo Box 1, olha o nome dele aqui, tá? Só que, coincidentemente, o que vai aqui dentro, a gente também chama de value, tá? Então, eu posso vir aqui, só que agora, em vez de text box 2, a gente vai colocar Combo Box 1 value, tá? Então, aqui, nesse trecho aqui do código, ele só está especificando que esse carinha aqui, né, esse text box 1 representa o código, esse text box 2 representa a descrição e esse combo box 1 representa a unidade. Tá? Beleza, o que mais que a gente precisa para inserir? Agora, até agora a gente só praticamente definiu as variáveis, né? Atribuiu valores às variáveis, mas até agora eu não criei nada na questão de inserir valores. Então, vou colocar aqui um outro texto que vai ser propriamente dito, onde vai inserir os valores. Na onde que a gente vai inserir? Na planilha, tá? Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é especificar em que planilha que eu vou jogar essas informações. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, para um pouquinho aqui, clica no card que está aparecendo aqui em cima, assiste o vídeo anterior, que eu vou explicar direitinho essa estrutura que eu vou estar colocando agora nesse trecho aqui do vídeo, tá? Já aproveita também, se você está gostando, está achando interessante, está gostando aí das dicas, já deixa o seu curtir, o seu like aqui no vídeo, que ajuda bastante para eu continuar gravando esses conteúdos para vocês. E também fazer o nosso canal crescer e chegar a mais pessoas, porque se está ajudando a você, eu acredito que pode estar ajudando outras pessoas também, tá? E se tem algum amigo seu, algum conhecido que você acha que esse assunto vai interessar, não esquece de compartilhar com ele o link desse vídeo, tá? Vamos lá continuar então. Como é que eu faço para dar o comando, informar o Excel que eu quero inserir esse valor na planilha? Então eu vou escolher aqui um comando chamado worksheets, 2Z, tá? Worksheets, abro parênteses. Aí ele já até dá uma dica aqui, ó. Ele está perguntando o index, ou seja, o nome. Como é o nome? Aspas duplas. Como é que a gente chamou lá? Banco dados, né? Banco dados é o nome da planilha. Se estiver errado aqui, depois eu corrijo, mas é banco dados, tá? Ponto banco dados. É isso aí. Aí dentro desse banco dados, eu vou escolher a célula que eu vou querer inserir esse valor. Então eu vou escolher cells. Aí aqui eu vou colocar
a linha, vírgula, a coluna. Vamos voltar aqui então rapidinho na planilha, só para dar uma olhada. Eu vou ter aqui na planilha banco dados, tá? Banco dados que a gente chamou lá. Na coluna A ou a coluna 1 vai ser o código. Na coluna 2 ou B vai ser a descrição. E na terceira coluna ou coluna C vai ser a unidade. A linha, como eu vou ter o meu cabeçalho na linha 1, eu vou colocar a partir da 2. Ou seja, a última linha preenchida mais 1. Certo? Eu vou querer descer mais 1. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? E linhas, não contava o número de linhas que estavam preenchidas na planilha? Então a linha, que é a primeira informação que eu coloco nesse parênteses aqui de céus, vai ser i linha, que vai ser a última que ele vai ter contado aqui. Ele vai ter contado aqui. Só que como ele tem uma linha já na planilha que corresponde ao cabeçalho, então eu vou colocar mais um. Opa, mais um. Então a linha que a célula vai preencher é a última linha que foi preenchida mais um. Tá? Vai ficar claro depois para você. Vírgula e a coluna. Como eu vou inserir primeiro o código, lembra que o código estava na coluna A, que corresponde à coluna 1. Tá? Fecho parênteses. Aqui eu estou dizendo quem é a célula, mas o que eu quero alterar na célula? Eu quero alterar o valor, que é o value, ou seja, aquilo que está dentro da célula. E vou dizer o que tem que ser. Quem é que vai estar? Quem é que vai ter que estar na célula da primeira coluna da planilha banco dados? Vai ser o código, certo? E quem é o código? Esse cara aqui que a gente falou, que é o que tiver dentro do text box 1. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa agora para questão da descrição. Porém, aqui tem um detalhe que é o seguinte: a linha vai ser a mesma. É a última linha preenchida, mais uma por causa do cabeçalho. Só que agora, vírgula, a coluna não é mais a coluna 1, e sim a coluna 2, que é a coluna B, onde vai estar a descrição. Fecho parênteses, value, e falo que agora não vai ser mais o código, e sim a descrição, que é a mesma variável que a gente declarou aqui. Tá? E vou fazer isso também. Vou copiar aqui para ser mais rápido agora. Para a variável unidade. Tá? Só que também tem que corrigir aqui que a unidade está na coluna 3. Ah, mas aqui a unidade é diferente do código e da descrição, porque a unidade é combo box. O descrição não, é um text box. Eu não tenho que falar isso aqui? Não, porque aqui você já especificou aqui anteriormente. Você só usa o nome da variável aqui. Beleza? Vamos fazer um teste agora já? Ah, detalhe, né? Isso aqui é uma rotina chamada inserir. Só que eu preciso definir quem é e em qual momento que eu vou executar isso daqui, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no user form. Deixa eu apagar aqui esses preenchidos aqui que não tem nada a ver. Não vai só ficar poluindo nosso formulário. O que eu vou querer? Quando que eu vou querer que seja executado esse comando, essa rotina? Porque se eu der play aqui, ó, em executar, beleza, eu posso preencher tal. Mas e aí, quando é que ele vai executar aquela rotina chamada inserir? Quando eu clicar no botão? Não, porque o botão não está com nenhum comando. Então eu tenho que vincular esse botão a essa rotina aqui que eu chamei de inserir, tá? Então o que eu vou fazer?
Eu vou vir aqui no botão inserir, dar duplo clique. Aí tá vendo que ele abriu uma rotina aqui, ó, private sub, ou seja, é uma rotina específica para o command button, que é onde eu dei 2 cliques, que é o botão. Quando acontecer o quê? Quando eu clicar nele, tá? Então quando você dá 2 cliques no botão, no command button, ele automaticamente já cria esse código aqui, tá? Mas tá vendo que ele tá vazio, ó, ele não faz nada, tá? Tá em branco. Então como é que eu faço para chamar, vamos dizer assim, que é a expressão que a gente utiliza no código, como é que eu faço para chamar essa subrotina quando eu apertar o botão? Então a gente vai usar a palavra em inglês mesmo, que é chamar, que é call, tá? É chamar a variável, a rotina, desculpa, a variável não, a rotina inserir, que é exatamente essa que a gente colocou aqui em cima, tá? Acho que agora a gente consegue testar. Vamos voltar para o formulário aqui, selecionar ele, dar um executar. Olha aqui, eu vou preencher um código. 2, 3, 4. Camiseta amarela P. Sei lá, tô inventando aqui. Unidade aqui. Então vou colocar peça, tá? E vou mandar inserir. Olha só, ele preencheu aqui automaticamente. E se eu colocar mais um código? Vamos testar para ver se aquele negócio da linha tá funcionando certinho. Vou colocar aqui um 5. Agora vai ser uma camiseta amarela, tamanho M. Também vai ser uma peça. Inserir. Olha só que bacana. Esse aqui merece um joinha, um like aí. Olha que bacana. Por quê? O que ele fez? Um código tão simples que a gente colocou, né? Vamos voltar lá no código. Vou fechar aqui. Que ele já fez isso daqui, ó. Por que ele consegue? Como ele está identificando que já tem que ir para a próxima linha? Justamente por esse comando aqui que a gente colocou, ó. Ele identifica quantas linhas tem. Por isso que a gente chama de variável, né? Varia conforme eu for acrescentando. Põe uma linha abaixo, que é mais um, que já existe uma linha fixa, né? Que é o cabeçalho. E ele vai inserindo um código atrás do outro, embaixo do outro, né? Um material aí, um produto embaixo do outro. Muito bacana, né? E aí você já começa a imaginar agora as possibilidades nas planilhas aí que você tem, como que você poderia estar utilizando isso, tá? Só mais um detalhe aqui que agora já me incomodou, que é quando eu dou o play aqui, ele não traz nenhuma unidade, tá vendo? Que eu tive que digitar peça, mas o que eu quero? Que ele já dê sugestões para mim, tá? Que eu não tenha que digitar, mas que ele já traga sugestões para mim. Então como é que eu vou fazer isso? Aí é um outro comando também, que eu vou criar uma rotina também para a gente carregar isso daqui, tá? Deixa eu pensar aqui, deixa eu entrar no código. Eu vou criar aqui então uma subrotina. Deixa eu clicar aqui em cima mesmo, para ficar em cima. Que eu vou chamar de carregar unidades. Units. Abre e fecha parênteses, tá? Tá? Eu criei a mesma padrão aqui, ó. Carregar unidades, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o userform 2, tá? Como é que ele chama aqui, ó? Esse objeto, esse controle, como é que ele chama? Como o box 1 que a gente já viu ali na hora de definir ele, certo? Para eu inserir valores, então vou colocar aqui, ó, inserir valores, tá? É uma forma aí de eu inserir no combo box esses valores. Qual que é o comando que a gente usa? Combo box 1, que é o nome dele. E aí a gente tem essa opção aqui, ó, add item, tá vendo? Então toda vez que eu colocar uma linha com esse código aqui, aí eu abro aspas duplas, né, porque vai ser um texto, e eu posso definir. Então, pensando em roupa aqui que eu tô colocando no nosso exemplo, vou colocar peça, por exemplo. Uma opção é peça.
Outra opção é conjunto, sei lá. O que mais que a gente pode colocar aqui? Aí você vai copiando, tá? Conjunto, peça, sei lá, vou colocar unidade aqui também, não sei se tem, tá? E a gente tem aí, dependendo da aplicação, né? Conjunto, peça, unidade, kit. Aí você vai pensar nas unidades aí. Metro, dependendo do tipo de material, se são metros, né? Então, sei lá, vou botar metro aqui, vai. Você tá vendendo tecido, tá? Metros. É só letra M, né? Só usa MT, mas correto é M, tá? Aí você põe as várias opções aqui, tá? De novo, a rotina chama carregar unidades, mas quando eu abro o formulário aqui, ele não acontece nada. Por quê? Porque ele não sabe, o Excel não sabe quando ele deve executar essa rotina. Então o que nós vamos fazer? Caramba, mas que tá dando esse negócio aqui? Você vai pegar aqui, dar um duplo clique no formulário e olha só. Private, aquela hora a gente tinha dado um duplo clique no comando, no command button, né, no botão, e ele tinha criado uma rotina específica para o botão. Private sub. Agora, como eu dei 2 cliques no formulário, ele abriu aqui, ó, private sub, ou seja, uma rotina específica para o formulário, só que ele chamou aqui na operação clique, e eu não quero que seja quando eu clique no formulário, eu quero que seja na hora que eu inicializar, na hora que eu abrir o formulário. Então o que eu posso fazer é vir aqui, ó, no canto direito superior aqui e clicar na opção Active, ou seja, toda vez que eu ativar ou inicializar o formulário, ele vai fazer alguma coisa. O que eu quero que ele faça? Que ele carregue essa rotina aqui, ó, que carregue units. Deixa eu até copiar aqui para não dar errado depois. Então aqui, ó, provide sub user activity. Como é que a gente aprendeu, né? É call, que é chamar a rotina. Vou colar aqui para não ter erro. Carregue units, tá? Aqui no provide sub user form click que ele vai deixar, você pode selecionar aqui, excluir, por exemplo, para deixar mais clean aí a tela, tá? Vamos fazer um teste agora então? Vou abrir o formulário aqui, vou dar um play e olha só, peça, conjunto, unidade e metros. Show de bola, hein? Muito bom. Tá, agora eu vou só fazer uma outra coisa pelo seguinte, vamos supor que eu tenha aqui e esteja carregando várias vezes o formulário, tá? Que pode acontecer quando você está criando várias telas, vários formulários que eles abrem, fecham, vão e voltam. Se toda vez que eu reinicializar esse formulário aqui e eu der esse comando, ele vai começar a aglomerar as unidades aqui. Deixa eu fazer um bugzinho aqui, um erro, que seria, por exemplo, quando eu apertar o botão, ele também chamar essa rotina aqui de carregar unidades. Só para você ver o que vai acontecer. Então, ó, abriu o formulário, ele carregou uma vez, tá vendo? Pode ser que você faça o Excel ir para outro formulário e acabar voltando para esse. E aí pode acontecer disso aqui, ó. Como eu estou carregando ele aqui, ó. Tá vendo? Ele aglomerar, ó, ele começar a juntar unidades. Toda vez que você abrir de novo o formulário, ele vai ficar jogando aí, vai começar a ficar repetindo essas unidades, tá? Então, só para que isso não aconteça por algum outro motivo qualquer aí, nesse nosso exemplo não aconteceria, porque eu não estou abrindo outras janelas e voltando nela, tá? Mas só para exemplificar que tem esse caso, como é que eu posso corrigir isso? Deixa eu vir aqui, deixa eu primeiro tirar, né? Que não tem nada a ver se chamar aqui. E aqui na minha subrotina, o que eu vou fazer? Primeiro, antes de eu inserir, eu vou garantir que eu estou limpando os valores. Porque ele vai limpar.
Se ele carregar de novo, né, ele vai limpar tudo que estava antes e aí inserir novamente, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, combo box 1. Aí em vez de add item, a gente vai colocar clear, que é limpar, tá? Deixa eu botar o bugzinho aqui de novo, só para vocês entenderem. Então lembra que quando eu apertava o botão lá, ele ficava somando, né? Porque ele dava erro. Agora aqui, ó, inicializei, tá beleza, tá vendo? Se eu fosse para frente em outro formulário e voltasse, que seria o caso, eu coloquei aqui no botão, ó, eu posso apertar quantas vezes? Ele não fica aglomerando mais igual da outra vez. Por quê? Porque toda vez que ele roda a rotina, ele limpa e adiciona, limpa e adiciona, limpa e adiciona. Tá ok? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, já tá bem longo, não quero me estender demais. E se você não quer perder nenhum vídeo para saber como que a gente vai continuar montando esse formulário aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar a notificação no sininho aqui. Deixe seu joinha para apoiar o nosso trabalho e compartilha. Um forte abraço, até mais, tchau!